Sejam bem-vindos a mais um podcast da Filhos do Arquiteto. E hoje vamos trazer aí a fraternidade a todos vocês, irmãos. Pois é, quando nós tivemos um irmão fraterno conosco, você se lembra disso? Que tal aprender um pouco mais sobre fraternidade em nossa ordem maçônica? Vem comigo. Fraternidade, o pilar da maçonaria. Desde Sócrates, que nas praças públicas ensinava o famoso ideal da fraternidade e da prática do bem. Até a Revolução Francesa, o tema veio à tona. Fraternidade é um conceito filosófico ligado às ideias de liberdade e igualdade, e com os quais forma o tripé que caracterizou também para os profanos grande parte do pensamento iluminista, mostrando um grande momento histórico da maçonaria na transição da época medieval. Chamamos de iluminismo o movimento cultural que se desenvolveu nos séculos 17 e 18. Os filósofos e economistas que difundiam estas ideias julgavam-se propagadores da luz e do conhecimento, sendo por isso chamados de iluministas. O iluminismo trouxe contigo grandes avanços que, juntamente com a Revolução Industrial, abriram os espaços para as profundas mudanças políticas determinadas pela Revolução Francesa. René Descartes, 1596 a 1650, tido como um dos percussores desse movimento, recomenda para se chegar à verdade. A valorização da razão, considerado o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento. Valorização do questionamento, da investigação e da experiência como forma do conhecimento, tanto da natureza quanto da sociedade humana. Crenças nas leis naturais, normas da natureza que regem todas as transformações que ocorrem no comportamento humano, na sociedade e na natureza. Crença nos direitos naturais que todos os indivíduos possuem em relação à vida, à liberdade, à posse de bens materiais. Crítica a privilégios da nobreza e do clero. Defesa da liberdade política, econômica e da igualdade de todos perante a lei. Isaac Newton, 1642 a 1727, elaborou um novo modelo para explicar o universo. A lei da gravidade, que explicava desde o movimento dos planetas longínquos até a simples queda de uma fruta. Tal invento possibilitou a Robert Hooke construir o primeiro microscópio e deu então o uso aí da nossa tão conhecida biologia. A ideia da fraternidade estabelece que o homem fez uma escolha pela vida em sociedade e pela tal estabelece com seus semelhantes uma relação de igualdade, visto que em essência não há nada que hierarquicamente os diferencie. São como os irmãos, todos fraternos, todos iguais. De certa forma, a fraternidade não é independente da liberdade e da igualdade, pois para que uma efetivamente se manifeste, é preciso que as demais estejam válidas. A fraternidade expressa então o primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos do Homem, quando ele afirma lá atrás que todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Todos os homens são dotados de razão e de consciência e devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade. A palavra é eventualmente confundida com a expressão caridade e solidariedade, embora elas tenham significados radicalmente, totalmente diferentes. Enquanto a fraternidade expressa a dignidade de todos os homens, considerados iguais, e assegura-lhes pleno direito à ideia de caridade e cria a desigualdade entre os homens, na medida em que faz crer que algum deles possui mais direitos
e são superiores e, portanto, generosos quanto aos compartilhar o que tens com os demais. A verdadeira fraternidade pressupõe auxílios mútuos entre os membros da maçonaria, e que se reconheçam e se tratem como irmãos. Segundo o apóstolo Pedro, era o tipo de união que identifica os verdadeiros cristãos. 1 Pedro, versículo 2:17. Tratai todos com honra e amais os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Torna-se necessário desenvolver o homem o sentimento de fraternidade. Este é o objetivo fundamental não só do grau de aprendiz, mas acredito que da maçonaria. Ela não prega apenas por meio de palavras. Deve exigir que os seus membros pratiquem a fraternidade e empenhar-se também para que irmãos não sejam inimigos uns dos outros. Se razões poderosas separam dois irmãos, outros devem intervir, empregando todos os esforços em busca da reconciliação e fraternidade e igualdade entre todos os irmãos. Na loja, o venerável, o orador, deve dirigir um fraternal apelo a eles, para que se abracem fraternalmente. Se realmente tem espírito maçônico, deve erguer-se diante de todos, para a alegria de todos, trocar abraços fraternais e, como irmãos, esclarecer todos os desentendimentos entre si. Só há razões que impossibilitam a reconciliação. Os dois irmãos devem comparecer à mesma sessão sempre, né? Os templos maçônicos não comportam homens inestimados em locais onde se lutam pela fraternidade. Não se podem estar homens que se odeiam, né? Alguns fatos históricos, meus irmãos, que ocorreu, que a gente pode dizer um pouquinho mais aí da fraternidade. A Batalha de Dettingen, em 1743, um soldado francês teve seu cavalo ferido. O animal tombou caindo sobre o soldado. Um soldado inglês lançou-se contra ele, que rapidamente fez um sinal maçônico. Então ele avistou e o soldado inglês salvou-lhe a vida, limitando-se a levá-lo como prisioneiro. Na vida de Duque de Caxias, a maior figura militar da nossa história brasileira, grão-mestre da maçonaria brasileira, existem registro e inúmeros gestos de fraternidade para irmãos, que não relatarei todos aqui, mas quem conhece a história sabe do que eu estou falando, né? Como diz, devido ao tempo, mas um fato histórico, abril de 1821, após desbatar forças rebeldes, libertou seu comandante, pois o mesmo era maçom. Quero terminar aqui, meus irmãos, com uma pergunta a todos vocês que nos escutam, né? Qual foi seu último gesto fraterno para um irmão em nossa ordem? Quantas vezes vocês ligaram para aquele irmão que está necessitando? E aquele irmão que está desempregado? Quantas vezes a sua loja se reuniu para ver se as contas desse irmão estão em dia, ou pelo menos para levar uma cesta básica em nome da loja? Não pergunte o que o seu irmão pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelos seus irmãos. Isto é maçonaria, isto é a verdadeira fraternidade entre todos nós.